Hoje no Bíblia Comentada, avançamos para Êxodo capítulo 21, onde Deus estabelece leis práticas para organizar a vida comunitária de Israel. Estas diretrizes tratam de justiça, responsabilidade e respeito à dignidade humana, refletindo o caráter de um Deus justo e compassivo. Aqui vemos como princípios divinos moldam uma sociedade equilibrada e harmoniosa. Vamos explorar juntos. Hoje, no Bíblia Comentada, vamos mergulhar no capítulo 21 do livro de Êxodo, explorando os primeiros 11 versículos. Este trecho é parte do conjunto de leis que Deus entregou a Moisés logo após os 10 mandamentos. Enquanto os mandamentos expressam princípios universais, as leis detalhadas servem como diretrizes práticas para a convivência e a justiça no contexto da sociedade israelita daquela época. Vamos destrinchar esses versículos com uma abordagem clara e acessível, sempre buscando a aplicação prática e espiritual para nossas vidas. O capítulo inicia com a expressão: "Estes são os estatutos que você proporá a eles." Aqui, vemos Deus estabelecendo um sistema legal que reflete sua santidade e justiça. Ele não é um Deus distante, mas sim alguém que se importa com os detalhes do dia a dia do seu povo. Os versículos de 1 a 11 tratam especificamente das leis sobre servos hebreus, revelando tanto a realidade social daquela época quanto os princípios divinos de compaixão e equidade. No versículo 1, Deus estabelece o tom: "Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá livre, de graça." O contexto histórico é crucial aqui. A escravidão no Antigo Oriente Próximo era bem diferente do que conhecemos no mundo moderno. Naquele tempo, muitas vezes, uma pessoa tornava-se servo por conta de dívidas que não conseguia pagar. Era um meio de sobrevivência em uma economia agrária e comunitária. Porém, Deus, em sua bondade, estabelece um limite de tempo para esse serviço. No 7º ano, o servo deveria ser libertado sem qualquer custo, mostrando que o Senhor valorizava a liberdade e a dignidade humana. O versículo 2 apresenta uma situação interessante. Se entrou sozinho, sairá sozinho. Se era casado, então sua mulher sairá com ele. Essa instrução reflete a preocupação com a preservação da família. Deus, sendo o criador da família, estabelece que o vínculo matrimonial não deve ser quebrado por causa de circunstâncias temporárias. Isso também nos ensina que Deus considera as conexões relacionais tão importantes quanto a liberdade individual. Já o versículo 3 adiciona uma camada mais complexa. Se o seu Senhor lhe deu uma mulher, e ela lhe deu filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Esta cláusula pode parecer dura aos nossos olhos modernos, mas precisamos lembrar que naquela sociedade, a esposa concedida pelo senhor geralmente era uma serva que pertencia ao seu domínio. Essa lei servia para proteger os interesses das famílias envolvidas e evitar rupturas bruscas no sistema econômico familiar. Mesmo assim, o texto deixa espaço para o servo fazer escolhas baseadas no amor, como veremos adiante. Nos versículos 4 e 5, Deus apresenta uma saída cheia de significado. Se o servo declarar: "Eu amo o meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre", então o seu senhor o levará aos juízes, o fará aproximar-se da porta ou da ombreira, e lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Este ato de furar a orelha era um símbolo de compromisso voluntário e amor. O servo não era obrigado a permanecer, mas podia escolher servir por lealdade e afeição. É impossível não ver aqui um eco da relação que nós, como servos de Cristo, devemos ter com o nosso Senhor. Um compromisso de amor, livremente aceito, que transforma nossa vida. O versículo 6 trata de uma cláusula ainda mais específica. Se o homem vender sua filha como serva, ela não sairá como saem os servos. Aqui, Deus reconhece que algumas famílias, em situações de extrema pobreza, poderiam entregar suas filhas como servas para garantir a sobrevivência. Mas o Senhor, em sua justiça, estipula que as mulheres deveriam ser tratadas com dignidade e protegidas de abusos. O texto nos mostra que Deus está atento às vulnerabilidades sociais e provê meios para que a dignidade seja mantida, mesmo em circunstâncias difíceis. Os versículos 7 e 8 destacam o papel do Senhor nesse contexto. Se ela não agradar ao seu Senhor, que a desposou, permitirá que seja resgatada. Ele não terá poder de vendê-la a um povo estrangeiro, pois agiu deslealmente com ela.
Essa instrução é mais um exemplo da justiça divina. A mulher não era descartável. Se não houvesse casamento, ela deveria ser libertada para ser redimida, mas nunca tratada como mercadoria. Isso aponta para um Deus que é defensor dos oprimidos e assegura que ninguém seja explorado ou abandonado. Nos versículos 9 a 11, encontramos mais detalhes sobre a proteção às mulheres. Se ele a desposar para seu filho, tratá-la-á conforme o direito das filhas. Se tomar outra para si, não diminuirá o alimento, o vestuário e os direitos conjugais dela. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela sairá de graça, sem pagar nada. Aqui, o texto apresenta a noção de que a mulher, mesmo em uma posição social vulnerável, deveria ter direitos assegurados. Deus estipula que ela não poderia ser negligenciada em termos de sustento, roupas ou afeto. Caso esses direitos não fossem respeitados, ela teria liberdade de partir, mostrando a preocupação divina com a justiça e o cuidado. Essas leis, embora profundamente enraizadas em uma cultura antiga, carregam lições atemporais. Vemos nelas o caráter de um Deus que valoriza a dignidade humana, que estabelece limites para a exploração e que se preocupa com os mais fracos e vulneráveis. Além disso, elas apontam para Cristo, nosso verdadeiro Senhor, que nos resgatou para servi-lo por amor e não por obrigação. A relação entre o servo e o Senhor, baseada no amor, reflete a nossa própria relação com Deus, um compromisso de liberdade, amor e graça. Aqui, o Senhor estabelece leis relacionadas à violência e ao tratamento humano, revelando sua justiça e preocupação com o valor da vida e da dignidade. Essas diretrizes legais vão muito além de meras regras. Elas refletem o caráter divino e servem como um padrão de conduta para a sociedade israelita. O versículo 12 estabelece um princípio essencial. Quem ferir alguém fazendo-o morrer será morto. Esse mandamento trata diretamente do valor intrínseco da vida humana. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e tirar uma vida é considerado um ato grave que exige a mais severa punição. Aqui vemos o princípio do olho por olho aplicado em sua forma mais básica, a vida por uma vida. No entanto, o contexto histórico nos mostra que essa pena não era executada sem julgamento justo. Os juízes deveriam investigar cuidadosamente as circunstâncias antes de decretar uma sentença. Nos versículos 13 e 14, Deus faz distinção entre homicídio culposo e doloso. Mas se não fez por inimigo, mas Deus o permitiu, designar-te-ei um lugar para onde fugirá. Porém, se alguém deliberadamente atentar contra o seu próximo para matá-lo à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Para os casos de homicídio não intencional, Deus providenciava cidades de refúgio, onde o culpado podia se proteger da vingança enquanto aguardava julgamento. Isso demonstra que Deus é justo, mas também misericordioso, criando mecanismos para evitar injustiças. Por outro lado, a premeditação e a traição eram tratadas com severidade, indicando que Deus abomina a maldade calculada. O versículo 15 aborda a autoridade dentro da família. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Essa lei pode soar extrema à primeira vista, mas reflete a importância que Deus atribui à honra dos pais, algo reafirmado no 5º mandamento. O ataque contra os pais era visto como uma afronta à própria ordem divina, uma vez que a família era a base da sociedade israelita. Essa severidade nos lembra de como Deus valoriza a estrutura familiar e a autoridade dada aos pais. Nos versículos 16 e 17, Deus trata de outras transgressões graves. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. O rapto, um crime que destrói vidas e famílias, era condenado com a pena capital, mostrando que Deus não tolera a exploração e a opressão de pessoas vulneráveis. Já a maldição aos pais, assim como o ataque físico mencionado anteriormente, era considerado um rompimento com a ordem divina e a autoridade familiar. Os versículos 18 e 19 introduzem um caso de violência que não resulta em morte. Se homens brigarem e um ferir o outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair de cama, se ele se levantar e andar fora apoiado em seu bordão, então quem o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar totalmente. Essa lei destaca a necessidade de compensação e restauração. A justiça divina não se limita a punir, ela busca reparar os danos causados às pessoas. O agressor era responsabilizado pela recuperação da vítima, mostrando que Deus é um Deus de justiça restauradora. No versículo 20, o texto aborda uma situação sensível.
Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com bordão e morrer sob a sua mão, será punido. Aqui Deus deixa claro que até mesmo os servos, que eram uma classe vulnerável na sociedade, tinham seus direitos protegidos. A violência extrema contra eles era condenada e o agressor deveria enfrentar punição. Isso demonstra que Deus não faz acepção de pessoas e que todas as vidas têm valor aos seus olhos. O versículo 21 traz uma nuance. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, porque é propriedade sua. Esse versículo precisa ser entendido no contexto daquela época. A sociedade israelita tinha uma estrutura econômica e cultural muito diferente da nossa. A ideia aqui não é justificar a violência, mas sim reconhecer as complexidades da relação entre senhores e servos naquele período. Mesmo assim, o texto deixa implícito que o abuso excessivo não era tolerado. Nos versículos 22 e 23, temos uma das leis mais notáveis do Antigo Testamento. Se alguns homens brigarem e ferirem uma mulher grávida de maneira que aborte, mas sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar conforme o que o marido da mulher exigir e os juízes determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Este texto sublinha o valor da vida, mesmo no ventre materno. A proteção da mulher grávida e de seu bebê reflete o cuidado de Deus com os mais vulneráveis. A punição proporcional, que poderia incluir a pena capital, enfatiza a seriedade desse tipo de ofensa. Os versículos 24 e 25 expandem esse princípio. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Essa lei, conhecida como Lex Talionis, tinha o objetivo de limitar a vingança e garantir que a punição fosse proporcional ao crime. Apesar de parecer severa, ela era um avanço em termos de justiça, impedindo que a retribuição fosse excessiva. Este princípio seria reinterpretado por Jesus Cristo no Sermão do Monte, quando ele nos chamou a um padrão ainda mais elevado de misericórdia e perdão. Nos versículos 26 e 27, Deus retorna a proteção dos servos. Se alguém ferir o olho do seu servo ou o olho de sua serva, e o fizer perder a visão, deixá-lo-á ir livre por causa do olho. E se arrancar o dente do seu servo ou o dente de sua serva, deixá-lo-á ir livre por causa do dente. Esses versículos mostram que Deus exigia um tratamento humano e justo, até mesmo para aqueles em posição subordinada. A perda de um membro ou de uma função vital era compensada com a liberdade, garantindo que o abuso físico não fosse tolerado. Cada uma dessas leis reflete o coração de um Deus que é justo e compassivo, preocupado em estabelecer uma sociedade onde o respeito à vida e à dignidade humana fosse primordial. Apesar do contexto cultural específico, esses princípios ecoam até hoje, desafiando-nos a buscar uma justiça equilibrada, fundamentada na misericórdia e no amor ao próximo. O texto continua revelando aspectos importantes do caráter de Deus e sua intenção de moldar um povo que reflete sua santidade e compaixão. Neste trecho, Deus aborda situações relacionadas à responsabilidade sobre animais e os danos que eles podem causar, trazendo lições profundas sobre justiça, responsabilidade individual e social, além de respeito à vida. Embora pareçam normas específicas e ligadas ao contexto agrícola da época, esses estatutos revelam princípios aplicáveis a qualquer sociedade. O versículo 28 diz: Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, e isso resultar em morte, o boi será apedrejado, e a sua carne não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Aqui vemos a preocupação de Deus com a segurança e a justiça. O boi, sendo um animal perigoso neste caso, era eliminado para proteger a comunidade. Mas o dono não era responsabilizado criminalmente, a menos que tivesse negligenciado algum aviso prévio. A lei reconhecia que acidentes podem acontecer, mas também trazia um senso de prudência e precaução. No versículo 29, a situação se torna mais complexa. Se, porém, o boi já tinha o costume de chifrar, e o seu dono foi avisado, mas não o manteve preso, e ele matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o seu dono será morto. Aqui, a negligência do proprietário é considerada um agravante. Deus ensina que quando há conhecimento prévio de um perigo, a falta de ação responsável pode ter consequências severas. O dono tinha o dever de proteger a comunidade, e sua omissão o tornava culpado. Contudo, como veremos, havia um caminho para evitar a pena capital. O versículo 30 traz uma alternativa. Se lhe for imposto preço de resgate, então dará como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido.
Essa cláusula permite uma compensação financeira em vez da pena de morte, mostrando que a justiça de Deus não era rígida, mas proporcional e restauradora. O valor do resgate seria determinado pelas partes envolvidas e mediado pelos juízes, promovendo uma solução justa para a comunidade e para a família da vítima. No versículo 31, o mesmo princípio é aplicado a outras situações. Se o boi chifrar um filho ou uma filha, será feito conforme este mesmo estatuto. Deus não faz distinção entre as vidas de adultos e crianças. O cuidado e a justiça deveriam ser os mesmos, independentemente da idade da vítima. Isso reflete o caráter equitativo de Deus, que valoriza a vida de todos de forma igual. O versículo 32 adiciona uma proteção específica para servos. Se o boi chifrar um servo ou uma serva, o dono do boi pagará 30 ciclos de prata ao senhor deles, e o boi será apedrejado. 30 ciclos de prata eram uma soma significativa, indicando que a vida de um servo também tinha valor. Embora o sistema social da época fosse hierárquico, Deus institui medidas que garantem dignidade e justiça para todos, inclusive os mais vulneráveis. É interessante notar que 30 ciclos de prata também aparecem no Novo Testamento, como o preço pago pela traição de Judas Iscariotes, estabelecendo um elo simbólico que ressalta a questão do valor da vida. Os versículos 33 e 34 tratam de responsabilidade em situações de negligência. Se alguém abrir uma cova ou se cavar uma cova e não a cobrir e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal ao seu dono, mas o animal morto será seu. Este estatuto mostra o compromisso de Deus com o senso de responsabilidade comunitária. Deixar uma cova aberta era um ato de descuido que poderia causar prejuízo, e o responsável deveria reparar os danos. Essa lei destaca que ninguém está isento de cuidar do que pode causar perigo ao próximo. Uma lição que transcende o contexto rural. O versículo 35 aborda outra questão relacionada a danos causados por animais. Se o boi de alguém ferir o boi de outro, de maneira que este morra, então venderão o boi vivo, dividirão o valor do dinheiro recebido e dividirão também o boi morto. A solução aqui é justa e prática. O prejuízo é dividido entre as duas partes, reconhecendo que em situações de conflito, a reparação deve buscar o equilíbrio. Isso também ensina o valor do diálogo e da mediação em disputas. Finalmente, o versículo 36 traz uma nuance importante. Se for sabido que o boi já tinha o costume de chifrar e o seu dono não o manteve preso, certamente pagará boi por boi, mas o boi morto será seu. Aqui, a responsabilidade recai completamente sobre o dono negligente. Ele deve indenizar o proprietário prejudicado com um boi vivo e ainda fica com o boi morto como perda adicional. Isso reflete um princípio básico da justiça divina. Quem é negligente com o que está sob sua responsabilidade deve arcar com as consequências. Essas leis aparentemente simples nos ensinam sobre o caráter de Deus e a importância de vivermos de forma responsável e justa em comunidade. Elas também mostram que Deus está interessado não apenas em grandes questões espirituais, mas nos detalhes práticos da vida cotidiana. A justiça, a responsabilidade e o cuidado com o próximo são valores que devem nortear todas as nossas ações, sejam grandes ou pequenas. Essas normas ainda apontam para um Deus que é justo, misericordioso e profundamente comprometido com o bem-estar de seu povo, estabelecendo um modelo de convivência que reflete sua santidade. Este capítulo, que pode parecer um conjunto de regras antigas e específicas, na verdade reflete a santidade e a justiça de Deus, aplicadas aos detalhes da convivência humana. Ele não apenas organiza a vida social e jurídica do povo de Israel, mas também aponta para verdades eternas que transcendem o tempo e o contexto cultural. A estrutura do capítulo revela uma preocupação divina com a justiça em diversas esferas da vida. Nos versículos de 1 a 11, Deus trata da relação entre senhores e servos. Esses estatutos mostram que, mesmo dentro de um sistema social onde o serviço era comum, Deus valorizava a dignidade humana e estabelecia limites claros para evitar abusos. O ciclo de 6 anos seguido pela libertação no 7º ano reflete o coração de Deus para a liberdade e a renovação, um princípio que ecoa na prática do ano sabático e no jubileu. A lei que permitia ao servo decidir permanecer com seu senhor por amor revela um aspecto profundo do caráter de Deus. Ele valoriza escolhas feitas por amor e compromisso voluntário.
Este princípio não apenas regulamentava a sociedade israelita, mas apontava para a relação que Deus deseja ter conosco. Uma relação marcada por amor, não por obrigação. Os versículos de 12 a 27 ampliam a visão da justiça divina, tratando de questões de violência e responsabilidade. Deus estabelece o valor da vida humana de forma inequívoca, exigindo a mais severa punição para crimes como o homicídio premeditado. No entanto, ele também reconhece as complexidades das ações humanas, permitindo que homicídios culposos fossem julgados de forma diferente e oferecendo um sistema de refúgio para proteger os inocentes de represálias precipitadas. Além disso, Deus enfatiza a proteção dos mais vulneráveis: crianças, mulheres, servos e até mesmo os que poderiam ser prejudicados pela negligência alheia. Essas leis deixam claro que Deus não faz acepção de pessoas e que toda vida é preciosa aos seus olhos. A justiça divina não apenas pune o culpado, mas também restaura o prejudicado, assegurando compensação por perdas e danos. Nos versículos finais, de 28 a 36, Deus se concentra em questões de responsabilidade no trato com animais e propriedades. Essas leis mostram que a negligência, mesmo em situações aparentemente menores, não é aceitável. Deus exige que seu povo seja responsável e tome precauções para evitar danos ao próximo. Essa ênfase na responsabilidade individual e comunitária nos ensina que nossa fé deve se manifestar em ações práticas e cuidadosas no dia a dia. Em todo o capítulo, vemos o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Deus estabelece penas proporcionais aos crimes, sempre considerando as circunstâncias. Ao mesmo tempo, ele provê meios de reparação, demonstrando que sua justiça não é apenas punitiva, mas também restauradora. Esse equilíbrio aponta para o caráter de Deus como um juiz justo, mas também como um pai amoroso, preocupado com o bem-estar de seu povo. Por fim, Êxodo capítulo 21 nos desafia a refletir sobre como vivemos em comunidade. Ele nos chama a sermos responsáveis, justos e compassivos em nossos relacionamentos e em nossas ações. Mesmo em meio às complexidades do mundo moderno, os princípios revelados neste capítulo permanecem relevantes. Eles nos lembram que o Deus que estabeleceu essas leis para Israel é o mesmo Deus que nos chama a amar o próximo, a viver de forma responsável e a refletir a sua santidade em todos os aspectos de nossas vidas. Ao concluirmos essa reflexão, somos levados a admirar a profundidade da palavra de Deus, que mesmo em textos como este, aparentemente técnicos e distantes, revela o coração do Criador e seu desejo por uma sociedade marcada pela justiça, pelo amor e pelo respeito à vida. Que possamos viver à luz desses princípios, buscando sempre refletir o caráter do nosso Deus em tudo o que fazemos. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.